Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Nossa jornada continua, nossa viagem através das páginas da Bíblia, cavando tesouro escondido aqui no meio de tanta história legal, de tanta promessa de Deus. Hoje nós vamos ver Marcos capítulo 15, a parte 3, vamos encerrar o capítulo 15, episódio de número 501. Essa que é a 6ª temporada. No próximo episódio nós já vamos estar vendo o último capítulo do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16. 1, 2, 3, 4 episódios. E vamos finalizar Marcos, se Deus quiser. Vai chegando no finalzinho, vai cansando um pouquinho, porque são muitos episódios, é muito trabalho. Mas até aqui Deus tem nos ajudado. E eu fico grato pela sua companhia, pela sua audiência, sua paciência aí conosco. Sejam bem-vindos, os nossos ouvintes aí de tantos lugares que nos acompanham. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos lá? Eu te convido a você ler o texto bíblico, abrir lá o Evangelho de Marcos, capítulo 15, ler. Se você não acompanhou os episódios anteriores, os capítulos anteriores, leia um por um e vem para cá, escuta a explicação para você entender todo o contexto do texto bíblico, tudo o que ele tem a nos ensinar. Esse é o nosso propósito aqui, mais de 20 anos de estudo e aprendizado da Bíblia, estou trazendo tudo aqui para você, tudo de forma gratuita, aí no Deezer, na Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts. A gente tem muita coisa aí legal, muito episódio interessante. Fizemos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, fizemos o Evangelho de Marcos e João, Evangelho de Lucas e João, estamos terminando o Evangelho de Marcos e na próxima temporada, que está se aproximando, nós voltaremos para o Antigo Testamento e vamos ver o livro de Números, capítulo por capítulo, tá bom? Então veja que os discípulos aqui, capítulo 15, versículo 40 ao 47, você encontra os discípulos constantes se aproximando, aqueles que estão próximos de Jesus. E o texto nos revela alguns discípulos secretos, aqueles que tinham dificuldade em se revelar como seguidores de Jesus. Veja que eles juntos ressurgem na hora da humilhação e da derrota. O amor, ele vai sobreviver a todas as perdas, queridos. Pode estar certo disso. Veja que o raio ardente, como de uma joia escondida, brilha na escuridão. A nobreza de Cristo os havia ensinado a dominar o egoísmo e o desespero. A sua forma foi consagrada na memória. Aqueles que estavam atentos quando ele estava presente, estavam todos lembrados agora que ele se foi. Então veja que era certo que Jesus estava morto e ninguém esperava a sua ressurreição. Não! O enterro do crucificado, ele aconteceu de uma forma impressionante. A gente vai ver esses detalhes aqui. Existem várias provas impressionantes de um arranjo providencial do sepultamento do Salvador. Ele nunca estipulou onde ou como deveria ser enterrado. A sua mente estava muito ocupada pensando em como ele deveria fazer a vontade do Pai. No entanto, grandes coisas aconteceram sobre a maneira, a hora, o local do seu enterro. Aqueles anjos, talvez os mesmos que esconderam a sepultura de Moisés, foram igualmente cuidadosos em tornar conhecido o lugar onde Jesus jazia. O sepulcro era novo e no meio de um jardim, portanto, ele ficava isolado e distante de outras sepulturas. A identidade do ressuscitado é assim assegurada contra toda possibilidade de erro. Ao inspirar as pessoas por meio dos quais o sepultamento foi efetuado, Deus cumpriu seu próprio compromisso eterno.
A morte apressada pela delicadeza incomum do sofredor e a intervenção do sábado no meio da história garantiram, por um lado, que nenhum osso deveria ser quebrado, e por outro, que ele deveria ser enterrado na véspera. O seu descanso na sepultura coincidindo com o descanso sabático do Criador, cumprindo a semana, por assim dizer, da velha aliança e terminando com o início do primeiro dia da próxima semana, inaugurando assim uma nova dispensação, uma nova criação. O jardim-tumba de José de Arimateia, um lugar de descanso adequado para aquele que seria as primícias da ressurreição. Se a cruz era vergonhosa, a tumba era honrosa. Eles o designaram uma morte com desprezados, e entre os honrados ele obteve a sua sepultura. Isaías profetizou isso lá no capítulo 53, versículo 9. José de Arimateia, seu amigo Nicodemos, o mesmo que veio ter com Jesus à noite, deixando de lado todo o segredo e medo do homem, competiu entre si em quem prestaria o último tributo de respeito ao ilustre morto. Seu simples pedido foi um ato de fé. A ousadia que o tornou tão eficaz foi uma vitória de fé, uma homenagem de amor. Quão cuidadosos são os dois em seus preparativos. O pano de linho e as especiarias são a oferenda de afeto, até a tumba. Como no nardo de Maria, a questão das despesas é totalmente ocultada de nós. Os valores, o mais rico e o melhor que eles podem oferecer, são trazidos para a ocasião. Em sinal de esperança eterna, as especiarias interromperam o processo de corrupção e testemunharam a expectativa da ressurreição. O sepultamento, aqui no capítulo 15, versículo 42 a 47, ele vai acontecendo. O sábado se apressou, era o dia de descanso. Embora não possamos desejar a sepultura, ela não é mais o lugar repulsivo e repugnante que sempre foi. Cristo no túmulo da terra claramente nos fala muitas lições, anota aí. A respeito dele, nos ensina que nenhuma descida foi grande demais para ele fazer em seu serviço amoroso aos filhos dos homens. Aquele que se rebaixou tanto, a ponto de nascer em uma manjedoura, dividindo sua primeira cama com bois mugindo, se rebaixa ainda mais ao preparar para os filhos dos homens seu último lugar de dormir. Aquele que lavou os pés de seus discípulos, compartilhou a sepultura com homens culpados. Visto que aqueles a quem ele não tinha vergonha, compartilhou a morte. Sepultura, ele estava sozinho, tá bom? Não confunda. Ele compartilhou a sepultura, a cruz, com homens culpados. A morte. Visto que aqueles a quem ele não tinha vergonha de chamar de irmãos deveriam morrer e ser sepultados. Ele também participou da mesma maneira, como convinha que em tudo fosse feito como seus irmãos. Ele não recusou isso. Se podemos suportar os sofrimentos da nossa cruz, podemos desprezar a vergonha do nosso túmulo. Não precisamos temer morrer, queridos, pois ele reduziu a nada aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Nem precisamos temer deitar-se no túmulo, pois Jesus jazia ali. Venham e vejam o lugar onde Jesus jazia. A sepultura pode ser o caminho para o trono. Jamais pagaremos essa dívida. Até o cálice mais amargo ele beberá por nós, o serviço mais trabalhoso que ele realizará para nós, a mais extrema humilhação que ele suportará por nós. Devemos tudo a ele. Na constituição de nossa vida, nas condições que a cercam, não devemos menos que toda a redenção de nossa vida de todos os males. Nós devemos suavizar os lugares difíceis da vida, nossa elevação acima das dores da vida, e devemos a santificação e o aperfeiçoamento de nossa vida. Tudo devemos a Ele. Verdadeiramente devemos tudo. Somente pela fé reverente, pelo serviço humilde,
Pelo amor crescente, podemos reconhecer nossa dívida duradoura, e isso podemos aperfeiçoar por meio de uma entrega calma e confiante de nossa vida ao Pai nas alturas, tanto na morte diária para o eu, quanto na entrega final de tudo a Ele. Entre os discípulos secretos de nosso Senhor estavam José de Arimateia e Nicodemos. Consequentemente, um evangelista o descreve, como foi engenhosamente apontado, de acordo com o ideal judaico, como homem rico. Assim, Mateus, um segundo, de acordo com o ideal romano, como um conselheiro honorável. Enquanto um terceiro evangelista, de acordo com o ideal grego, como alguém bom e justo. Agora veja que, implicando uma pessoa de boa posição social, cultura respeitável e presumivelmente de uma moral correta. Em todo caso, o terceiro evangelho representam como homem de boa moral, religioso, duas características que nunca devem ser dissociadas uma da outra. Nós somos ainda informados de que José, sendo um dos 70 membros do Sinédrio, protestou contra a conduta do Sinédrio em sua condenação de nosso Senhor. Embora não seja expressamente declarado, nós podemos ter certeza de que Nicodemos, o mesmo que é caracterizado como vindo a nosso Senhor à noite, juntou-se a ele no protesto, mas eles eram uma pequena minoria e, portanto, a maioria daquele corpo cumpriu seu conselho e crime. Do discipulado de José, Mateus diz quem também era discípulo de Jesus e também ele mesmo esperava o reino de Deus. O que também indica que ambos os casos implica que ele era um seguidor fiel de Cristo, embora em segredo. Enquanto João nos conta a razão do segredo nas palavras secretamente por medo dos judeus. Ele agora deixou de lado sua timidez e provou não ser mais deficiente em coragem cristã, pois ele foi com ousadia a Pilatos e pediu o corpo de seu Senhor. Veja que o funeral consistiu, tanto quanto sabemos, de poucas pessoas. Há apenas 4 pessoas nomeadas como presentes na ocasião: 2 homens, 2 mulheres. Embora seja provável que algumas mulheres, além disso, que o acompanharam da Galileia, também estivessem entre os espectadores. Como Lucas nos diz, que as mulheres também que vieram com ele da Galileia seguiram e viram o sepulcro, e como seu corpo foi colocado. José envolveu o corpo no linho fino que havia comprado, que ele havia comprado, e aspergiu a mirra, o aloés, entre as dobras. Depois ele colocou o corpo na tumba escavada na rocha, rolou uma pedra grande para fechar com ela a entrada do sepulcro. Nessas várias ações, mais especialmente na de rolar a enorme pedra, José foi certamente auxiliado. Podemos ter certeza que por Nicodemos, e ambos por seus servos ou atendentes, enquanto Maria de Magdala e Maria, mãe de José, e as outras mulheres da Galileia estavam olhando. Em comparação com os principais apóstolos de nosso Senhor, José de Arimateia não foi distinguido. Ele não teve a espiritualidade de João, nem a proeminência de Pedro, nem a influência mundial de Paulo. Com exceção de Nicodemos, José ele ficou sozinho ao protestar contra a ação decidida pelo conselho contra Jesus. Ele foi, sem dúvida, fortemente instado a ceder junto com a maioria, para que o conselho pudesse dar o parecer unido no esforço de derrubar alguém que havia desrespeitado a sua autoridade. Mas embora o seu protesto fosse aparentemente impotente, ele persistiu resolutamente nele até o fim. Não consentiu com o conselho e a ação deles. José, foi exigida dele coragem no conselho, ainda mais agora quando ele foi a Pilatos para implorar pelo corpo de Jesus. Tão terrível era o ódio sentido contra Jesus pelos principais sacerdotes que o próprio procurador tremeu diante dele. E Pedro, com seus condiscípulos, abandonou o Senhor.
No entanto, José deu um passo à frente como amigo do crucificado e Nicodemos o seguiu. Todos os homens de convicções decididas influenciam os outros. Milhares agradeceram a Deus secretamente pela posição que Elias assumiu no Carmelo, por exemplo. Multidões esperam ser conduzidas corretamente por aqueles cujo caráter e habilidade trazem responsabilidade. Quando José ele assumiu a sua missão, ele sabia que poderia arriscar sua vida, ou pelo menos sua reputação, que ele possa ser chamado a pagar um resgate pesado e proibitivo como suborno ao governador, ou que ele pode ser recusado com desprezo e insulto. No entanto, quando ele foi corajosamente a Pilatos, para sua própria surpresa, o seu pedido foi atendido livremente. Muitos tiveram uma experiência semelhante. Por exemplo, os israelitas, quando obedeceram ao comando, avante, e viram o mar se dividir diante de seus passos avançando, e Pedro, que seguiu o anjo e encontrou o portão aberto da prisão. Tá bom, meus queridos? A gente vai fazer uma pausa aqui e vamos voltar a se encontrar no capítulo 16, o último capítulo. Olha que legal. Estamos finalizando mais um livro. Fica firme aí, falta só mais 4 episódios para a gente concluir mais um livro. Tem sido uma jornada fantástica, de muito aprendizado, gente. Tá bom? Você não pode perder nenhum episódio. Se você tem gostado, compartilhe aí, porque é bênção. A palavra de Deus transforma nossas vidas, tenho certeza disso. Um abraço, até breve, Deus abençoe. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.